Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você muita paz e muita saúde no dia de hoje. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado da soja. Vou conversar com Margarete Della Torre. Ela é zootecnista e consultora da Vetoquinol. E nós vamos falar do controle de mosca doméstica em propriedades rurais. Você vai ver que a China aumentou o poder de compra de soja do Brasil. Vou comentar da logística e da produção e produtividade de milho. E vamos falar da produção de soja que foi ajustada para cima. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado da soja. A comercialização de soja ela ganhou ritmo no Brasil, agora nesses últimos 30 dias, conforme o relatório que foi divulgado por Safras e Mercado. Os bons preços praticados na primeira quinzena de abril, eles motivaram os produtores a voltar ao mercado. Ainda que o ritmo esteja atrasado em relação ao ano passado e também à média, a evolução sobre o mês anterior ficou consistente. A comercialização da safra 24-25 de soja aqui no Brasil, ela envolve 57% da produção projetada. E indica, pelo menos o relatório, com dados recolhidos até o dia 9 de maio, e nesse relatório, no anterior, com dados de 8 de abril, o número era de 50,7%. Em igual período do ano passado, a negociação envolvia 64,6% e a média de 5 anos para o período é de 70,3%, levando-se em conta uma safra estimada em 172,4 milhões de toneladas. O total de soja já negociado é de 97,8 milhões de toneladas. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele deverá, no seu relatório agora de maio, indicar um pequeno corte na produção de soja norte-americana em 25-26, na comparação com o ano anterior. E esse será o primeiro relatório com números para a nova temporada. O USDA deverá elevar a estimativa para a safra do Brasil em 24-25 de 169 milhões para 169,1 milhões de toneladas. Já a estimativa para a Argentina deverá ser de 49 milhões para 49,3 milhões de toneladas. E agora vamos comentar da produção de soja que foi ajustada para cima. A estimativa de produção de soja para a safra 24-25 foi revisada para cima, de acordo com a consultoria AG Research Brasil. Para a oleaginosa, a empresa aposta em colheita de 171 milhões de toneladas, 0,7 milhão de toneladas acima da expectativa anterior de abril. Esse número ele é significativamente acima da previsão de 167,8 milhões de toneladas do último balanço da Conab, e também superior aos 169 milhões de toneladas indicados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, para o Brasil. A colheita da soja, ela se aproxima do fim, com 97,7% da área concluída e mais de 10% à frente do ritmo observado no mesmo período do ano passado. De acordo com a análise da AG Research, o Rio Grande do Sul está avançando na colheita de forma acelerada, mas os problemas gerados pela estiagem no início do ano estão sendo observados em grande parte do estado. E com isso houve uma forte redução na produção gaúcha, mas apesar disso os números do estado lá do Mato Grosso impressionam com produtividades recordes. Essa grande produção compensou as perdas gaúchas e de alguns outros problemas pontuais, nos fazendo aumentar o número em 0,7 milhão de toneladas ante a estimativa anterior.
E agora vou comentar da logística e também da produção e produtividade do milho aqui no Brasil. O mês de março foi o melhor resultado da série histórica do estatístico aquaviário da Agência Nacional de Transportes Aquaviário, que é a ANTAQ. Os portos brasileiros movimentaram 113,7 milhões de toneladas de cargas no mês de março deste ano, um crescimento de 5,49% em relação a março do ano passado. As mercadorias com maior crescimento foram o milho, com 400 mil toneladas no mês, um aumento de 132,9% em relação a março do ano passado, e também combustíveis, óleos e produtos minerais, com 300 mil toneladas, equivalente a uma alta de basicamente 80%. As chuvas das últimas semanas de abril trouxeram de volta a esperança de uma grande safra de milho, com um aumento na expectativa de produção e produtividade de Mato Grosso, que, assim como na soja, deve ser também recorde. Apesar de alguns problemas durante a temporada de cultivo e perdas graves relatadas no norte do Paraná, a AG Reserce Brasil acredita que as perdas também devem ser superadas pelos ganhos. E diante dessa expectativa, revisa a produção para cima, em 126 milhões de toneladas, se aproximando do número do SDA, indicado em 126 também milhões de toneladas e superando o previsto pela Conab em 124,7 milhões de toneladas. E agora vamos falar um pouquinho sobre as compras de soja pela China. Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que foram compilados agora pela Datagro Consultoria, a China aumentou em 10,2% as compras de soja do Brasil no mês de abril, em comparação com o mesmo período de 2024. O volume chegou a 10,8 milhões de toneladas. No acumulado dos 4 primeiros meses de 2025, as importações chinesas da oleaginosa brasileira totalizaram 27,7 milhões de toneladas, uma alta de 8% em relação ao mesmo período do ano passado. Apenas em março, a alta foi de 20%, com 11 milhões de toneladas embarcadas. Esse crescimento ele ocorre em um momento de intensificação das tensões comerciais entre China e Estados Unidos, o que tem levado o país asiático a diversificar suas fontes de fornecimento. Além disso, o aumento está ligado à sazonalidade da produção agrícola brasileira, já que o primeiro semestre ele é marcado pela colheita da soja, favorecendo a logística e o escoamento para o mercado internacional. Segundo a análise da consultoria, a tendência é de que o ritmo de compra se mantenha firme agora no mês de maio. A consultoria destaca que o momento atual favorece a exportação do Brasil, tanto pela vantagem logística quanto pelo cenário de instabilidade nas relações comerciais entre os maiores players do mercado mundial de grãos. E vamos agora falar um pouquinho do mercado profissional do leite. A profissionalização do leite, no setor leite, ela vai muito além da aquisição de conhecimentos técnicos. Ela envolve saber identificar oportunidades que otimizem rotinas, melhorem o uso do tempo e ampliem os resultados da propriedade. Em um setor cada vez mais dinâmico, a tecnologia na produção leiteira se tornou uma aliada essencial e aprender a utilizá-la de forma estratégica é o grande diferencial do produtor moderno. Em um cenário de margens apertadíssimas e alta competitividade, a gestão eficiente da produção de leite, ela é determinante para o sucesso. O produtor que busca profissionalização,
está, na verdade, buscando formas de fazer mais com menos, adotando ferramentas e práticas que tragam eficiência, organização e inteligência operacional para o dia a dia da fazenda. Além disso, nós vivemos a era da transformação digital no campo. Soluções inovadoras surgem a cada dia e impactam diretamente a rentabilidade na pecuária leiteira. O desafio está em saber escolher o que realmente funciona e como adaptar essas soluções à realidade de cada propriedade. Existem hoje diversas ferramentas digitais para o setor leiteiro, como sistemas de gestão zootécnica, controle reprodutivo, softwares de rastreabilidade, plataformas de controle de custos, entre vários outros. Mas não basta adquirir a tecnologia, é fundamental saber aplicá-la como foco em resultados. E aí que entra o papel da capacitação técnica e gerencial, algo essencial para quem busca se destacar na cadeia produtiva do leite. E agora você vai ver que o estado de Minas Gerais é o que mais consome carne suína no Brasil. Minas acaba de bater um novo recorde que reafirma sua paixão pela carne suína. O estado atingiu impressionantes 27,4 quilos per capita de consumo em 2025, segundo dados utilizados pelo IBGE. Com isso, permanece como líder absoluto no Brasil, deixando para trás a média nacional de 20,5 quilos per capita. Não é novidade que o mineiro tem um caso de amor com a carne de porco, protagonista de pratos emblemáticos como o feijão tropeiro, a canjiquinha com costelinha, o torresminho crocante, a barriga pururuca e o queridíssimo pão de queijo com pernil. A proteína suína está no coração e no prato da cultura alimentar de Minas Gerais. Segundo a Associação dos Suinocultores do Estado de Minas, os números são frutos de anos de investimentos em qualidade de produção, informação e aproximação com o consumidor final. É destacável ações como Cozinhando com a Açengue, Confraria do Porco, o Suíno Sim, a Semana da Carne Suína Mineira, como impulsionadores da mudança de comportamento alimentar. O consumo per capita é o termômetro de sucesso. Em Minas, com seus 27,4 quilos por habitante por ano, mostra que o Brasil tem como transformar uma cadeia produtiva forte em cultura e preferência popular. E depois do intervalo, eu vou conversar com Margarete de la Torre. Ela é zootecnista, consultora da Vetoquinol, e nós vamos falar do controle de mosca doméstica em propriedades rurais. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora nós vamos falar do mercado de etanol de milho. Segundo a associação, a União Nacional de Etanol do Milho, que é a UNEM, ela tem demonstrado em relatório que a produção de etanol de milho aqui no Brasil, agora para 2025, 2026, ou seja, de abril de 2025 a março de 2026, está estimada em 9,9 bilhões de litros, uma alta de 20% em relação ao ciclo 24-25. Na temporada 24-25, a produção do biocombustível de milho cresceu 30,8% sobre o ciclo anterior, segundo o levantamento também realizado pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, que é o IMEA. E esse relatório, ele reforça que o etanol de milho
ele já representa mais de 22% da produção total de etanol do Brasil. Participação que deve continuar crescendo. O avanço técnico, os investimentos contínuos e a alta eficiência industrial têm sido determinantes para o desempenho do setor, que se posiciona como protagonista na transação ou na transição energética brasileira. Pelo menos é o que acrescentou esse estudo. Em 2025 e 2026, a produção seguirá liderada por Mato Grosso, com uma projeção de aproximadamente aí, quase 6 bilhões de litros. Mato Grosso do Sul na casa de 2 bilhões e Goiás com 831 milhões de litros. Esses dados, eles confirmam a concentração da produção na região centro-oeste e a importância crescente da região para a matriz energética brasileira. E agora eu vou conversar com Margarete Della Torre. Margarete Della Torre é zootecnista, consultora da Vetoquinol, e nós vamos falar do controle da mosca doméstica em propriedades rurais. Margarete Della Torre, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-la aqui para falar de um tema muito interessante e que, de maneira geral, muita gente não leva assim em consideração, né? Deixa, isso aqui faz parte do meio rural, é assim mesmo, é difícil de controlar a mosca. Só que por trás disso, muitas doenças, muitos problemas estão acontecendo, vamos dizer, dentro de uma propriedade, né? Bom dia, tudo bem? Bom dia, Antônio. Tudo bom? Prazer estar aqui conversando com você e falando sobre um assunto extremamente importante, né? Que a gente tem aí nas fazendas de produção de leite, de carne, granjas de ovos, de suínos, como um todo, né? Que é a proliferação de mosca doméstica. Muitas vezes o produtor não leva muito a sério, né? Que diz que é só um incômodo, que só está dando uma incomodadinha, mas, na verdade, a mosca doméstica ela é vetora de muitas doenças dentro da propriedade, né? E fora que aumento de custos de tratamento, você diminui produção, você tem um maior custo, diminui sua rentabilidade e pode causar problemas sociais também, né? Porque a mosca doméstica é um problema que ela vai transmitir a doença para todo mundo, até para o homem. Ela também transmite zoonose, não só para o animal. Agora, Margarete, tem controle? Tem como, vamos dizer, a gente sabe que, de maneira geral, a limpeza, a organização de um ambiente, enfim, isso também faz parte e é uma prática, não é complicado de manter um ambiente limpo. A gente sabe que não vai acabar 100%, mas pelo menos vai ter uma redução significativa quando a gente tem um certo asseio, né? Então, Antônio, isso aí é verdadeiro, né? Qualquer praga, a gente precisa ter um asseio, né? Uma higienização melhor. Mas com relação à mosca doméstica, o grande problema dela é que ela vai se proliferar em matéria orgânica em decomposição, esterco, né? E todos esses locais têm uma produção muito grande de esterco para poder fazer a produção, né? Vamos botar que o subproduto da produção de carne, de leite, de ovos é esterco, né? Então, se você não tem um bom manejo desse esterco, você, de fato, você vai ter uma proliferação grande de mosca. E a mosca, o controle dela é simples, desde que você conheça um pouco da biologia da mosca, saiba do que você vai controlar, vai usar para controlar e fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? Então, você entrar com a higienização, você entrar com a limpeza, você fazer um bom manejo do esterco, né? Você não ter vazamento de bebedouro, fazer um controle o ano inteiro na propriedade, porque a mosca você controla hoje, amanhã está vindo mosca de fora. A gente não sabe o que tem no vizinho. Muitas propriedades, às vezes, não têm proliferação e a infestação vem de fora, vem do vizinho. Então, eu tenho que levantar todos esses dados para saber, de fato, o que eu vou fazer.
Você tendo informação e tendo o produto adequado, né, o manejo adequado dos animais, da instalação, do esterco, você de fato consegue fazer um controle efetivo da mosca. A gente sabe que 100% não é possível, né, porque a gente está falando de biologia, mas se você consegue sim um controle de 90%, 95% da infestação. Agora, no caso, a Vetoquinal ela é considerada uma das mais importantes empresas, vamos dizer, do mundo, na área de produtos veterinários e tal. Vocês têm, a Vetoquinol tem algum produto específico para controle da mosca? Sim, a Vetoquinol, ela está entre as 10 maiores empresas do mundo, né, pensando na linha veterinária, e agora em fevereiro foi lançado um produto diferenciado, um produto com 2 princípios ativos para ajudar a combater a infestação de mosca. É um produto com 2 princípios ativos que é diferente no mercado, não tem nenhum similar, né? É o único que é diferente nesse sentido, porque todos os outros é um princípio ativo só, esse tem 2, que vai ajudar muito na questão de resistência, já fazer controle de mosca de populações resistentes, né? Ele também tem o atrativo sexual que ajuda na atração, ele não vai atrair mosca do vizinho, ele sim vai atrair a mosca que está ali próximo da aplicação, tá? E com isso ele tem uma efetividade muito boa, porque ele tem um knockdown, a mosca morre rápido e com isso você consegue baixar a infestação rapidamente. Mas desde que você também faça outras coisas, como higienização, né, um bom manejo, ver aonde está tendo a proliferação de larva, entrar com um larvicida. Então, isso tudo junto é que vai te dar o resultado adequado para controlar a infestação de mosca. Uma mosca, qual é a postura dela, a média de postura de uma mosca? Então, a mosca doméstica, se nós formos pensar a mosca doméstica, ela põe em torno de 700 ovos durante a vida útil dela, tá? Uma fêmea dura em torno de 30 dias, um macho dura em torno de 17 dias, depois que eles saem da pupa, tá? Então, a mosca, durante esses 30 dias que ela vive, ela faz aí de 4 a 5 posturas, dando um total aí de 700 ovos em média. Tá? Umas vai ser um pouco mais, outras um pouco menos. Mas é muita coisa, né? Sim, é muita coisa. Um único casal de mosca, um macho e uma fêmea, em 4 semanas eles podem chegar a ter 125 mil descendentes. Entre filhos, netos, bisnetos, tataranetos, etc. Porque quando a umidade está alta e a temperatura está alta, esse ciclo se completa em torno de 5 a 7 dias. Por isso que no verão a gente tem esse boom na infestação. E a gente tem a falsa sensação que no inverno, né, quando está seco e está mais frio, que no inverno não tem infestação de mosca. Tem. Só que o que acontece? Os ovos ficam lá quietinhos esperando o momento adequado de chuva e temperatura alta. Tanto que quando tem veranico no inverno, o que acontece? Dá uma chuvinha, esquenta, estoura a infestação de mosca. Por quê? Porque os ovos estão lá esperando o momento adequado para isso. Então, o controle de mosca tem que ser pensado pelo ano todo, e não só no verão, quando a infestação aparentemente é maior. Bom, de maneira geral, a gente sabe que existe o controle químico. Quer dizer, um controle não 100%, mas pelo menos dá para dar uma amenizada. Mas eu acho que o principal da coisa ainda é, vamos dizer, a gestão da mosca, né? É saber trabalhar com ela, saber entender, enfim. E o produtor também, independente se é suíno, aves ou bovinos, ele tem que saber que essa gestão tem que ser feita com muito critério. Porque ali, como a senhora falou, a quantidade de doenças que uma mosca leva é muita coisa, é coisa muito grande. Principalmente em vaca leiteira, quando a gente se fala em mastite, por exemplo. Né? Sim, sim. Sim, em vaca leiteira, a mosca pode ser uma transmissora de mastite, porque ela pousa num teto contaminado, sai dali, vai e pousa num teto sadio. E ela está carregando a bactéria que está ali infectando, né? Principalmente após a ordenha, que o esfíncter ainda está aberto, né? Leva em torno aí de 20 minutos para fechar totalmente o esfíncter do teto da vaca. Então, isso aí pode causar uma proliferação. Outra coisa também é a seratoconjuntivite.
A mosca doméstica é a principal transmissora de ceratoconjuntivite dentro de uma propriedade. Então, não adianta você vacinar, você aplicar antibiótico nas que estão doentes, se você não fizer o controle de mosca, porque a disseminação vai continuar tendo. Tá? Então, diarreia e bezerro também, a mosca pode ser a principal transmissora. Tá? Então, tem várias doenças que a mosca vai transmitir dentro da propriedade. Verdade. Fora o funcionário ficar doente, né? Os filhos do funcionário ficarem doentes, porque às vezes, dependendo do nível da infestação, também acaba causando isso. Né? Bom, doutora Margarete, só para a gente finalizar, que faltam 30 segundos, qual é o nome do produto que vocês têm que foi lançado agora? Então, o que foi lançado agora, início de fevereiro, o nome do produto é Flycron Plus. Podem procurar ele nas lojas veterinárias por todo o país, que já vocês vão achar. É um produto diferenciado, tá? É um produto que você vai diluir ele em água e vai aplicar pincelado ou em barbante. E ele mata bem rápido, o knockdown dele é bem rápido e vocês vão ver a efetividade rápida no controle da mosca. Dentro de todo um contexto, né? Claro. Não é só aplicar o produto, tem todo um contexto para ajudar. Tá certo. Bom, eu conversei com Margarete Della Torre, zootecnista e consultora da Vetoquinol, e nós falamos aí dessa problemática que existe basicamente em todo lugar, que é a mosca, vamos dizer, a mosca doméstica. Margarete Della Torre, muito obrigado pela sua apresentação e eu espero trazê-la mais vezes aqui. Muito obrigado e um bom dia. Obrigada, Antônio. Um ótimo dia para todos. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não acrescente dias à sua vida, mas sim vida aos seus dias. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.